uma temperatura de mais de 460 graus, uma pressão comparável à de 1 quilômetro de profundidade no oceano, nuvens carregadas de ácido sulfúrico. Parece até que a própria natureza resolveu filmar um filme de terror e escolheu esse lugar como cenário principal. Estamos falando de Vênus. Apesar de ser o planeta mais próximo da Terra, ele se comporta como se nunca tivesse tido a menor intenção de ser um vizinho amigável. Por que será que Vênus é tão estranho assim? O que aconteceu com a irmã mais velha e malvada da Terra? E o mais importante, será que Vênus ainda está vivo? Calma, não precisa correr para ligar agora mesmo para um pesquisador de discos voadores, não. Isso aqui não tem nada a ver com alienígenas, e sim com atividade geológica. O curioso é que Vênus é incrivelmente parecido com a Terra, o que só deixa tudo mais contraditório. Vênus e a Terra têm quase o mesmo tamanho, massa e densidade, e suas órbitas estão dentro da chamada zona habitável. Mesmo assim, no lugar de florestas e oceanos, Vênus acabou virando uma sopa fervente do inferno. Talvez esse enigma que nos foi apresentado não seja só uma coincidência, não é? Então, se você ainda não fez isso, aperta agora esse botão e se inscreva aqui no canal para não perder o momento exato em que Vênus enlouquece. Aqui é um lugar curioso, divertido e um tantinho quente, igualzinho a Vênus. Isso mesmo, pessoal. Você está no canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje. É recente. Mas por quê? Os cientistas já tinham percebido faz tempo que a superfície de Vênus parece ser relativamente jovem. Quando comparamos a quantidade de crateras com Marte, Mercúrio ou a própria Lua, esses corpos celestes têm milhões delas espalhadas por toda a parte. São cicatrizes deixadas por antigos impactos de meteoros e asteroides ao longo de bilhões de anos. Já em Vênus, o número de crateras mal passa de 1000. Pode até parecer que isso é culpa da atmosfera densa do planeta. De fato, a atmosfera de Vênus é capaz de queimar pequenos corpos celestes que entram em alta velocidade. Mas mesmo sendo tão incrivelmente densa, essa atmosfera não seria capaz de impedir todos os impactos ao longo de 4,5 bilhões de anos. De qualquer forma, meteoros e asteroides maiores certamente teriam chegado até um solo e deixado muito mais crateras. Será então que as crateras sumiram com o tempo? Afinal de contas, a atmosfera de Vênus não é feita só de gás comum. Com uma densidade 55 vezes maior que a da Terra, ela pode ter agido como um jato de areia, mesmo com ventos fracos. Como uma lixa gigante, desgastando as bordas das crateras, alisando e apagando tudo aos poucos. Mas aqui vem mais uma surpresa. Na região das nuvens tóxicas de ácido sulfúrico, entre 50 e 60 quilômetros de altitude, os ventos podem chegar a impressionantes 360 quilômetros por hora. Só que perto da superfície, onde estão as crateras, a situação é completamente diferente. Ali, a velocidade média dos ventos é de apenas 0,3 metro por segundo, ou seja, pouco mais de 1 quilômetro por hora. É tão fraco que a gente pode chamar isso de uma leve brisa, ou praticamente nenhum vento. E é por isso que a atmosfera e os ventos sozinhos não explicam por que Vênus tem tão poucas crateras. Isso só pode significar uma coisa: a superfície foi renovada. E renovada recentemente, falando em termos geológicos. Aqui na Terra, a superfície está sempre sendo remodelada por ventos, chuvas e movimentos da crosta. Já comentamos sobre os ventos. E quanto à chuva em Vênus, ela simplesmente não existe. E os movimentos da crosta? Será que são eles os responsáveis? Aparentemente também não é o caso. Vênus não apresenta atividade tectônica como a da Terra. E se existe algum tipo de movimentação, ela é extremamente fraca. Existem dois motivos principais para isso. Primeiro, a crosta terrestre é dividida em várias placas móveis que se chocam e se sobrepõem, criando novas formações, enquanto a crosta de Vênus é composta por uma única placa rígida, chamada litosfera. Segundo, na Terra a água atua como lubrificante natural, facilitando o movimento dessas placas. Mas Vênus não tem nem água.
Então, como será que a nossa deusa do amor conseguiu rejuvenescer a própria pele, hein? Um planeta coberto de lava. Diante disso, só sobra uma explicação realmente plausível: a atividade vulcânica. Na verdade, cerca de 75% da superfície de Vênus está coberta por imensos campos de lava solidificada. Estima-se que existam milhares de vulcões espalhados por todo o planeta, e alguns deles são verdadeiros monstros. Além disso, Vênus possui formações geológicas que não existem em nenhum outro lugar do Sistema Solar. É o caso das chamadas cúpulas de panqueca, que surgem quando lava extremamente densa se espalha de forma circular e achatada, ou das estruturas em forma de teia conhecidas como aracnoides, e ainda das coronas, anéis formados quando a superfície parece ser empurrada de dentro para fora. Tudo indica que foi justamente a atividade vulcânica que redesenhou por completo a face de Vênus. Mas aí surge uma dúvida inevitável: quando, afinal, esses vulcões estiveram em erupção? E será que eles ainda estão ativos até hoje? Existem duas hipóteses principais sobre isso. A primeira é a da grande catástrofe. Em algum momento, Vênus teria literalmente se virado do avesso. Um colosso de magma teria explodido, apagando por completo a antiga superfície e suas crateras. Isso pode ter acontecido por causa do calor acumulado dentro do planeta. Afinal, sem atividade tectônica, esse calor não teria como escapar. Já a segunda hipótese sugere um processo mais lento e gradual. Os vulcões teriam entrado em erupção em diferentes regiões ao longo de centenas de milhões de anos, renovando a superfície por etapas. Em ambos os casos, fica claro que foram fatores geológicos os responsáveis diretos pelo visual atual de Vênus. E no fim das contas, tudo o que acontece nesse planeta parece depender, no fundo, de como o calor interno é redistribuído e de como os gases do efeito estufa foram se acumulando ao longo do tempo. Por que Vênus virou um inferno e a Terra um paraíso? Só que para nós terráqueos, o que mais chama a atenção não é exatamente a atividade geológica do nosso vizinho mais próximo, mas sim como é possível que dois planetas com massas parecidas e quase a mesma distância do Sol tenham condições tão radicalmente diferentes para a vida. Vênus, afinal, também está dentro da zona habitável, e mesmo assim virou esse caos. Por quê? O que foi que transformou Vênus num verdadeiro inferno e a Terra num paraíso? E será que a Terra também pode um dia seguir os passos da estrela da manhã e virar um planeta infernal? É verdade que estar um pouco mais perto do Sol teve influência, mas isso foi só o pontapé inicial da tragédia. Ao que tudo indica, Vênus também tinha água no começo, assim como a Terra. Mas por estar mais próximo do Sol, ele recebia quase o dobro de energia térmica. A água, então, começou a evaporar. E o vapor d'água, por si só, já é um gás de efeito estufa extremamente potente. Esse vapor aqueceu ainda mais a atmosfera, o que fez evaporar mais água ainda. Esse ciclo fora de controle, conhecido como efeito estufa descontrolado, tornou impossível estabilizar o clima. Com o tempo, a radiação ultravioleta do Sol começou a quebrar as moléculas de água. E como Vênus não tem um campo magnético, o vento solar simplesmente varreu os átomos de hidrogênio para o espaço. O hidrogênio, por ser leve, escapou para o vácuo, e o oxigênio que sobrou acabou se combinando com as rochas. Assim, a água foi desaparecendo, pouco a pouco. E sem água, o planeta perde o ciclo do carbono, que é o termostato natural do clima. Aqui na Terra, o dióxido de carbono vai parar nos oceanos ou se transforma em rochas sedimentares. Mas em Vênus, ele ficou todo preso na atmosfera e se acumulou em quantidades absurdas e assustadoras. Para piorar, sem atividade tectônica para liberar o calor interno, os vulcões despejaram toneladas de CO2, o que levou à formação de uma atmosfera densa, composta quase que inteiramente de dióxido de carbono puro. A pressão atmosférica chegou a 92 vezes a da Terra, e a temperatura a incríveis 460 graus Celsius. É o próprio inferno. Ao que tudo indica, Vênus ainda está vivo. Mas será que em Vênus tudo já chegou mesmo ao fim? É aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Dados coletados pela sonda Magellan nos anos 90, junto com observações em infravermelho feitas depois,
revelaram que a atividade vulcânica em Vênus pode ter acontecido muito recentemente. Segundo os cálculos, alguns fluxos de lava parecem ter apenas alguns milhões ou até mesmo algumas centenas de milhares de anos. Em termos geológicos, isso equivale a dizer que foi praticamente ontem. Em um estudo publicado em 2023, foram comparadas duas imagens de uma mesma região tirada com 8 meses de intervalo, lá em 1991. E o que se viu foi o surgimento de um novo fluxo de lava. Ou seja, a atividade vulcânica em Vênus ainda está acontecendo neste exato momento. Além disso, simulações por computador mostraram que pelo menos 37 coronas, aquelas estruturas circulares na superfície, podem ter estado ativas recentemente. Gases como o dióxido de enxofre, associados à atividade vulcânica, também foram detectados na atmosfera. E tem mais uma descoberta curiosa. Pode estar ocorrendo convecção no interior da crosta de Vênus. É como se o planeta estivesse fervendo por dentro, empurrando lava para cima, mesmo sem contar com placas tectônicas. Tudo isso nos leva a uma conclusão bem clara. Vênus não está morto. Ou, pelo menos, não está completamente morto. Mas afinal, por que é importante saber disso? Em primeiro lugar, para que a gente entenda melhor o próprio planeta Terra. Vênus mostra como um planeta pode, com relativa facilidade, perder o equilíbrio e tornar um rumo sem volta. Em segundo lugar, para que a gente compreenda melhor os exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. Porque mesmo que encontremos por aí um segundo planeta Terra, nunca saberemos de cara se ele é um paraíso ou um verdadeiro inferno. E é aí que Vênus nos ajuda a aprender como distinguir uma coisa da outra. Além do mais, Vênus nos oferece a rara chance de observar, bem do lado da gente, um destino alternativo que talvez pudesse ter sido o da própria Terra. A única coisa que separa Vênus da Terra são cerca de 40 milhões de quilômetros. As próximas investigações. Mas aqui surge um problema. A maior parte dos dados que temos em mãos já está bastante desatualizada. A sonda Magellan encerrou suas operações em 1994 e a missão Venus Express terminou em 2014. Ou seja, precisamos urgentemente de informações novas. E felizmente, já tem coisa grande sendo preparada para isso. No início da década de 2030, a NASA pretende lançar 2 missões para Vênus, a Da Vinci e a Veritas. Uma delas vai investigar a atmosfera e a geoquímica do planeta, enquanto a outra deve criar um novo mapa de radar em altíssima resolução. Se essas missões não forem canceladas, finalmente vamos descobrir o que está acontecendo agora mesmo em Vênus. Ajustes sutis e a filosofia da solidão. Como deu para ver até aqui, estamos diante de pequenos ajustes que mudaram drasticamente o destino de um planeta inteiro. Será que isso tudo aconteceu por acaso? Talvez. Talvez a evolução de um planeta por esse caminho não tenha sido acidental. E se por algum motivo for impossível existirem 2 formas de vida inteligente no mesmo sistema estelar? Porque se existirem, há uma enorme chance de que isso leve a um choque entre civilizações, e com ele, a uma guerra termonuclear entre espécies inteligentes. O resultado? Uma região inteira do universo poderia acabar sem qualquer vida inteligente. Ou, se restasse algo, sua evolução teria voltado milhares de anos no passado. Nesse caso, o Vênus ardente sem vida não seria apenas uma tragédia, mas talvez um silencioso fiador da nossa própria sobrevivência. Claro, isso se nós, aqui na nossa pequena Terra, conseguimos encontrar uma forma de conviver em paz. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.